A paz do Senhor, muito bom dia! Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso momento de leitura da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, aquela que é eterna, que não muda, que alimenta a nossa alma, que faz a gente vibrar de alegria quando a gente entra na presença de Deus para ler a Palavra. Hoje nós vamos ler o capítulo 12 de João. E essa leitura vai ser uma bênção. Diz assim João capítulo 12. Jesus é ungido em Betânia. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem tinha ressuscitado dentre os mortos. Lembre-se, Jesus está uma semana antes da sua morte. Aqui, 6 dias antes, então ele está uma semaninha antes, né? E na semana seguinte, na quinta-feira, ele será preso, julgado, passará a noite de quinta para sexta na prisão, sexta-feira de manhã sai o veredito, ele é pregado numa cruz, 3 horas da tarde ele morre, e na sequência ele vai ser colocado já no sepulcro. Então, são episódios importantes que vão acontecer daqui para frente. E aqui ele estava de volta na casa de Marta, Maria e Lázaro. Versículo 2. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: deixe-a, que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento. Isso porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Uma numerosa multidão dos judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia. Eles foram até lá, não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Aí Jesus vai sair de Betânia, que está a 3 quilômetros de Jerusalém, e agora ele vai em direção a Jerusalém. No dia seguinte, a numerosa multidão que tinha vindo à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, pegou os ramos de palmeiras e saiu ao encontro dele, clamando: Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor, e que é Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito: não tema, filha de Sião, eis que o seu rei está vindo, montado num filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso. Mas, quando Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que ele tinha feito isso com ele. A multidão que estava com Jesus, quando ele chamou Lázaro do túmulo e o levantou dentre os mortos, dava testemunho. Por causa disso também a multidão saiu ao encontro de Jesus, pois ouviu que ele tinha feito esse sinal.
Então os fariseus disseram entre si: vocês podem ver que não estão conseguindo nada? Eis que o mundo vai atrás dele. Ora, entre os que foram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes se dirigiram a Felipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Felipe foi dizê-lo a André, e André e Felipe o comunicaram a Jesus. Então Jesus se dirigiu a eles dizendo: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora, a minha alma está angustiada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, foi precisamente com esse propósito que eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei, e ainda o glorificarei. A multidão que estava ali e que ouviu aquela voz dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então Jesus explicou: não foi por minha causa que veio esta voz, e sim por causa de vocês. Chegou o momento de este mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele dizia isto, significando com que tipo de morte estava para morrer. A multidão disse: nós ouvimos da lei que o Cristo permanece para sempre. Como então você diz que é necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Jesus respondeu: ainda por um pouco a luz está com vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz, para que se tornem filhos da luz. Depois de dizer isso, Jesus foi embora e ocultou-se deles. E, embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou os olhos deles e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos e nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isaías disse isso porque viu a glória dele e falou a respeito dele. No entanto, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Isso aqui é muito importante, viu, gente? Quando se é crente em Jesus Cristo, não se esconde de ninguém. Na sua empresa, na sua casa, na sua família, não se esconde. Ah, pastor, se eu falar vão me expulsar. Deixe expulsar. Você tem que crer verdadeiramente em Jesus e tem que falar dele. É isso que tem que acontecer, inclusive no trabalho, com toda a sabedoria, logicamente, mas é necessário as pessoas saberem que somos crentes. Versículo 44.
E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Quem não crê em mim, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou, ou seja, em Deus, né? E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, esta o julgará no último dia. Está vendo outra coisa importante aqui? Quem não crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador será julgado no último dia pela própria palavra, porque não creu na palavra. Olha que coisa interessante. Porque eu não falei de mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. Eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo exatamente como o Pai me falou. Poderoso isso. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Nos vemos amanhã cedo. Daqui a pouco, na verdade, né? Porque eu coloco um pouco antes essa leitura da Bíblia. Daqui a pouco, às 4 horas da manhã, já tem um devocional poderoso aqui no canal para você ser abençoado. Vamos em frente. Compartilhe essa mensagem. Chame alguém para ler a Bíblia junto com você. Vamos juntos, vamos ler a palavra do Senhor.